E aí galera, como tem muita coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês e comentar a respeito, decidi lançar aqui no canal alguns vídeos sem um tema definido, mas que geralmente são sobre heróis e vilões mostrando algum tipo de poder, habilidade ou curiosidade. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Então vamos começar pela magia, que além de ser uma das feiticeiras mais poderosas que se tem conhecimento, ainda é dona de um dos poderes mais incríveis, já que pode viajar pelo tempo e espaço, ou apenas criar muitos portais para enviar alguma coisa para qualquer lugar que quiser, como aconteceu com o Pólen, que atingiu todo o planeta na maldição do Homem-Coisa. Naquele momento, Thor e Tempestade manipularam os ventos, e a magia abriu um portal para enviar a substância que seria consumida pelo Sol. O detalhe é que, se comparar o tamanho do portal com o Sol, dá para ver que é colossal, e ela ainda brincou perguntando se queria enviar mais alguma coisa ou quem sabe mais alguém. Se você fizer uma lista de heróis com uma mente genial, não tem como deixar o Pantera Negra de fora. Fica ainda mais interessante se parar para pensar que, além da mente genial, ainda tem atributos que vão muito além de um ser humano comum, e usa tecnologia para deixar a coisa ainda mais intensa. Como se isso já não fosse suficiente, o rei trabalha muito sua mente para ficar bem resistente, se tornando um tipo de armadilha para telepatas. Foi exatamente o que vimos no Pecado original, quando a Emma Frost tentou entrar na mente dele e acabou agonizando porque realmente era como cair numa armadilha. O detalhe é que a Emma é uma das telepatas mais poderosas do universo, com alcance que nem sabemos o limite, só sabemos que vai além do planeta. No capítulo 14 de Feiticeira Escarlate de 2015, podemos ver a Wanda, Natália e Agatha no caminho das bruxas lidando com uma entidade caótica extremamente poderosa que estava matando a deusa das bruxas, e por isso as três tiveram que se unir para salvar a divindade. O negócio é que a entidade maligna começou a dissipar o feitiço e as heroínas precisavam de energia cinética concentrada que tivesse ligação com elas de alguma forma. O detalhe é que essa energia cinética não podia ser selvagem, o que dá a entender que um feitiço não seria eficaz naquele momento, e por isso o Mercúrio foi invocado pela mãe a fim de correr ao redor do inimigo, conter o feitiço e ajudar a salvar a magia. Recentemente, no capítulo 21 dos X-Men de 2021, podemos ver a Jean mais uma vez enfrentando o Pesadelo, que queria vingança e para isso começou a usar a Ninhada, que são inimigos antigos, não só dos mutantes como de muita gente pelo universo. A garota Marvel queria que o vilão parasse com o controle sobre aqueles inimigos que causavam pelos planetas e provavelmente não iam parar nem tão cedo. Mas a verdade é que ele não tinha o controle, e afirmou que tudo que fez foi libertá-los da prisão mental posta pelos mutantes. Jean, sabendo que o Pesadelo não estava mentindo, já que pode ler a mente dele facilmente, despertou todas as almas que o vilão arruinou a fim de dar uma surra nele, e ainda avisou que, se for atacada novamente, vai separar cada átomo do seu corpo, fazendo existir apenas nos livros de magia. Nos filmes do Homem de Ferro, uma das coisas que mais chama a atenção são as cenas dele vestindo os trajes, e até me perguntaram como seria nas HQs. Então, o Homem de Ferro não foca apenas na força, resistência ou projeção de energia quando cria suas armaduras. Também pensa bastante na velocidade, tanto que temos feitos na velocidade da luz, e claro que também não ia ficar tão indefeso distante dos trajes. Um momento interessante com relação a isso aconteceu no terceiro capítulo do Invencível Homem de Ferro de 2009, que foi quando a narração dizia que tinha um arranha-céu de 160 andares em chamas caindo ao redor. Por isso, o traje do Homem de Ferro chegou a jato de outra sala fazendo um estrondo como uma dúzia de aviões. Resumindo, envolveu o herói antes dele ser atingido pelo calor das chamas.
Uma coisa que não vimos nos filmes do Thor foi a rivalidade dele com Hércules ao longo dos séculos. No passado, as lendas meio que competiam para saber quem era mais poderoso, e apesar de ser um ponto que também foi meio que deixado de lado nas HQs atuais, na história ainda podemos encontrar vários momentos bem legais relacionados a isso. Tanto que no capítulo 400 de Thor de 1966, podemos ver um encontro que parecia acabar com essa dúvida, e para eles, nada melhor que uma queda de braço. Ali a narração dizia que eram dois titãs imortais com um poder incalculável. Uma pena que não vimos o resultado dessa competição. Na verdade, a única coisa que sabemos é que fizeram pressão suficiente para tirar um planeta da sua órbita. No segundo capítulo da Guerra Mundial Hulk, focada nos X-Men, o gigante foi até o líder da equipe para saber o envolvimento dele, quando os Illuminates decidiram que seria melhor enviá-lo para o espaço. Então o professor comentou sobre as decisões que tomou durante a vida e decidiu se render. Porém, seus alunos não aceitaram a rendição, e foi aí que a pancadaria começou, o que não é surpresa, porque Wolverine e Colossus estavam no meio. O detalhe é que o Charles disse para Emma parar de bloquear a telepatia dele. É um dos feitos mais comentados da Rainha Branca, porque muita gente argumenta que o Charles não estava muito bem, mas nessa época ele também disse que a mente dele era mais poderosa que a dela. Inclusive, recentemente a própria Emma comentou que os dois têm os mesmos poderes atuando de formas diferentes, o que gera muito debate. A Capitã Marvel é muito resistente e já enfrentou muitos pesos pesados, tanto que sua constante absorção de energia também faz dela cada vez mais forte, isso sem contar o poder do momento com determinada absorção. Já se tratando de resistência, um feito interessante aconteceu no capítulo 4 do Capitão Marvel de 2008. Ali a heroína e o Homem de Ferro começaram a suspeitar que o Marvel passou a dar ouvidos aos Skrulls, e por isso precisavam afastar o herói da Terra por um tempo, enviando para a zona negativa. O jeito seria encostar os braceletes dela nos dele para fazer o teletransporte acontecer. E quando finalmente aconteceu, a Carol, que estava no espaço, foi lançada para o planeta, caindo direto na África. A única expressão que ela teve foi a preocupação sobre o amigo, entender que aquilo precisava ser feito. E para terminar, temos o Homem-Aranha, que tem vários momentos bem legais relacionados à força, como por exemplo dar um peteleco e fazer um homem desmaiar, ou colocar as mãos no chão já puxando parte dele, para fingir que ia jogar em cima dos inimigos, colocando todo mundo para correr com medo. E claro, não dá para deixar de comentar sobre quando segura grandes estruturas. Um desses momentos aconteceu bem no capítulo 578 da sua principal HQ solo. Em meio a uma viagem de metrô, seu sentido aranha avisou que um acidente ia acontecer. Ele, que estava numa boa como Peter, teve que colocar sua máscara e, para salvar aquelas pessoas, segurou toneladas de escombros. Outra coisa interessante foi ele pedindo ajuda para tirar dali de baixo as pessoas que desmaiaram e só assim saltar para longe. Quem é fã do Homem-Aranha sabe que, além de poderoso, também mostra uma vulnerabilidade para a gente ver que ali tem um lado bem humano. Mas e aí, o que acharam desses feitos? Comentem suas sugestões e deixem o like para ajudar, porque é muito importante para o canal. Lembrando que, se quiserem me seguir nas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição. Até mais!